Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, mais uma vez está no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está nos ouvindo, que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. No Salmo 23 está escrito assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Davi estava falando do paralelo entre um pastor de ovelhas e o pastor das ovelhas, que é o Senhor Jesus Cristo. O mesmo nós poderíamos aplicar São João capítulo 10 e verso 11, onde está escrito: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. As ovelhas, elas não são de propriedade, nem mesmo do pastor homem comum. Elas são de propriedade do sumo pastor. E São João está dizendo que muito menos as ovelhas são propriedades do mercenário. O mercenário é aquele que chega depois que as ovelhas já estão bem cuidadas, arrebanhadas, e tentam tirá-las do abrigo do pastor. E São João disse: o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário sempre foge quando ele vê que o pastor está chegando para proteger sua ovelha. Por que ele foge? E por que o pastor não foge? O mercenário foge porque ele chegou depois que a obra já foi estabelecida. E o pastor não foge da ovelha, mas ele corre em direção à ovelha para ajudá-la em tudo o que é necessário, porque ele foi quem deu a luz, ele foi quem protegeu espiritualmente, no caso aqui, aquela ovelha. O verso 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O bom pastor conhece, pode receber elogios, pode receber considerações e mais considerações,
Isto às vezes massageia o ego do pastor, mas lá no íntimo dele, ele sabe quem realmente é suas ovelhas. Ele não se engana com elogios, ele não se engana com considerações e mais considerações. Lá no seu íntimo, o verdadeiro pastor, ele sabe quem realmente é suas ovelhas. Às vezes as verdadeiras ovelhas, elas são carinhosas e elogiam e ajudam o pastor quando ele prega e lhe consideram. E ele sabe quando vem uma consideração sincera de uma ovelha verdadeira, e ele sabe quando é apenas bajulação, mas na verdade aquela pessoa não é verdadeiramente sua ovelha. Ela está por ali por algum tempo apenas, comendo um bom alimento, porque ela sabe que aquele pastor dá bom alimento, mas elas nunca são definitivamente ovelhas daquele ministério. Elas são um tanto estranhas, e uma hora está aqui, outra hora está em outro lugar, ouve um, ouve outro, e estão sempre ouvindo vários pastores, mas elas não obedecem, na verdade, nenhum, porque elas, no fim, não são mesmo ovelhas. Porque quem realmente é ovelha tem um pastor, considera todos os demais, ama todos os demais, ouve todos os demais, mas na hora da decisão ela quer saber qual é a opinião do seu pastor. E ela fica sempre por detrás da decisão daquele que ela tem como seu pastor. E então diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Oh, que coisa linda é ser conhecido pelas ovelhas. Você pode dar $1 milhão na igreja, que para o verdadeiro pastor não significa tanto quanto ser conhecido pelas suas ovelhas. O mercenário está atrás do que as ovelhas têm para lhe dar, mas o verdadeiro pastor, ele está atrás de ser conhecido pelas suas ovelhas. Ele deseja ser conhecido, porque sendo conhecido pelas suas ovelhas, quando ele vai recolher a lã, que elas produzem naturalmente para o seu pastor, porque a lã das ovelhas naturalmente é para o uso exclusivo do seu pastor. As ovelhas, elas não são forçadas a produzirem lã. As ovelhas produzem naturalmente lã e é exclusiva para o uso do seu pastor. Por outro lado, o verdadeiro pastor, ele usa da lã das ovelhas para o benefício das próprias ovelhas. Às vezes construindo igreja, comprando imóvel para a própria igreja, mantimento, realizações, ajuda para um, para outro. O verdadeiro pastor, ele usa da lã das ovelhas para benefício das próprias ovelhas. Ele mesmo não se vê assim como prioridade. No entanto, as ovelhas lhe têm como um verdadeiro pastor.
O verdadeiro pastor, ele não tem que bater na ovelha. Não. O verdadeiro pastor, ele bate na cabra. Sim, ele bate no mercenário. Ele bate nas cabras. Nas feras que às vezes vêm atormentar as ovelhas. Mas o verdadeiro pastor não tem que bater nas ovelhas, mas ele tem que arrebanhar as ovelhas. E arrebanhando as ovelhas com água cristalina da fonte, alimento sólido tirado da fonte, que é Bíblia e mensagem, no nosso caso. As ovelhas estão sempre produzindo lã e não lhes dão trabalho. Aliás, o verdadeiro pastor, ele tem vida longa, porque ele não sofre por ser pastor. Ele não tem vida curta por ser pastor. O verdadeiro pastor tem vida longa, alimentando as ovelhas na palavra. Ele não tem vida curta, ele não sofre desgosto com ovelha. Ele sofre desgosto com cabra, e às vezes tem que até bater na cabra. Mas as ovelhas que são verdadeiras ovelhas, elas nunca dizem: ah, o meu pastor me bateu. Não, elas sempre entendem que a vara é para correção, não para replicá-las e nem tampouco para feri-las. Mas ele usa ali a vara, o cajado, o sino, o óleo, a corneta, como já mostramos em reflexões anteriores, que a vara é para correção, o cajado é para levantamento e consolo, o sino é para som, para guiar, para a ovelha seguir aquele sino, o óleo é para proteger, curar e repelir insetos, e a corneta do pastor é para reunir o rebanho. A ovelha é livre para fazer suas escolhas, mas é escravo de suas consequências. As consequências são suas, mas as bênçãos também. A ovelha, ela não precisa de um curral para lhe proteger. Ela segue o pastor onde quer que ele vai. E ela é livre para fazer suas escolhas, mas logo escravo de suas consequências, como vemos em reflexões anteriores, ovelhas viradas. Por que ficou virada? Porque escolheu errado, foi virado, não ficou no caminho certo, desviou-se do caminho e virou-se, mas logo vem o pastor e desvira a ovelha que está virada. Veja, amados irmãos, esses quadros, esses paralelos. E eu estou me lembrando neste momento do exemplo de dois pregadores que pregou sobre o Salmo 23, Peter e Moody. O nome de um se chamava Peter e o nome de outro se chamava D.L. Moody. Peter conhecia profundamente o Salmo 23, por isso todos aplaudiram enquanto ele pregava sobre o Salmo 23. Porém, Moody conhecia o pastor do Salmo 23. Por isso todos derramaram lágrimas ao ouvir Moody pregar sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, em hebraico significa Adonai, e Adonai significa o meu amigo íntimo. Peter, quando estava pregando sobre o Salmo 23, todos o aplaudiam, levantavam, o aplaudiam. Mas, quando Moody foi pregar para aquela mesma audiência sobre o Salmo 23, as pessoas vieram ao altar e choraram, desejando ter o pastor do Salmo 23 como seu pastor. E a resposta foi: Moody, por que isto?
Por que não lhe aplaudiram, se não choravam? Moody disse: é porque Peter conhecia apenas a teoria do Salmo 23. Mas eu conheço o pastor do Salmo 23. Que tal você, meu irmão, minha irmã, da teoria do Salmo 23 que se coloca na parede ou nas paredes das casas? Tem muita gente que coloca Salmo 23 nas paredes, nos quartos, nas salas, mas só conhece a teoria do Salmo 23, mas não conhece o pastor do Salmo 23. O pastor do Salmo 23 é aquele que tem vara, é aquele que tem cajado, é aquele que tem sino, é aquele que tem óleo, é aquele que tem corneta, para guiar a ovelha a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Que tal você congregar numa igreja que somente lhe fala de que você vai vencer, nada vai lhe acontecer, nada vai acontecer com você, você está protegido, você é uma pessoa que vai somente ser cabeça e não cauda? Bem, este é o evangelho do conhecimento teórico do Salmo 23. Mas um verdadeiro pastor diz: no mundo terás aflições, ponto, mas tenham, ovelhas, bom ânimo, eu venci e vós vencerá também. Nós não podemos apenas trazer uma mensagem para as ovelhas que lhe causem muita palma, muita alegria, mas às vezes a ovelha tem que chorar junto com o pastor, a ovelha tem que chorar, a ovelha tem que lamentar suas falhas, voltar-se a Deus, voltar-se ao pastor. Esta é a finalidade do verdadeiro evangelho que você ouve através desse canal. Nós temos priorizado a palavra. Nós temos sempre priorizado não homem, mas a palavra. Os homens passam, a liderança passa. O irmão Brana se foi, mas ficou sua mensagem. Jesus Cristo se foi, mas ao terceiro dia ressuscitou com muito mais poder e está vivo até hoje em meio às suas ovelhas. Se nós temos que se agarrar a alguém, devemos nos agarrar a Jesus. Nem mesmo a figura do irmão Brana nos faz tão bem em si como humano, mas o ministério dele foi Cristo, e tão somente Cristo. As mensagens dele foi Cristo, por isso eu as leio para a igreja, prego elas todo o tempo para a igreja, porque eu tenho consciência que ovelha se alimenta e se fortalece de alimento de ovelha. E eu tenho plena confiança e consciência de que estas mensagens do profeta é alimento de ovelha para ovelha. Que Deus te abençoe, meu irmão, como uma ovelha do pasto do Senhor Jesus. Que você nunca se desvie desse aprisco, seja onde for que você estiver, no Brasil, ou qualquer estado do Brasil me ouvindo, ou em qualquer lugar, que você nunca se desvie deste pasto, que é a mensagem, que é o aprisco do Senhor. Que Deus te sustente e te cure agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra possa ter te levantado e te fortalecido, em nome de Jesus Cristo. Amém.